Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar aí com as correções das páginas 45 e 47. Mas para isso vocês precisavam ter lido a página 44 para responder aí a interpretação de texto dessa crônica, A Bola. Então, considerando que a crônica é um texto narrativo, determine os elementos indicados no texto que você acabou de ler. Então, qual o tipo de narrador que aparece nessa crônica? Ele é narrador ou observador, ele não participa da história. Então, ele só observa e conta o fato. Quais são os personagens dessa crônica? É o pai e o filho. E o espaço, gente? Onde acontece isso? Provavelmente na casa dos personagens. Então, numere a sequência do enredo, sendo primeira situação inicial, segundo conflito, terceiro clímax e o quarto desfecho. Então, primeiro, o pai dá uma bola de plástico ao filho por ter recebido do próprio pai uma bola de presente quando era criança. Aí depois, o conflito é o garoto que demonstra a mesma reação que o pai ao receber a bola de presente e começa a fazer perguntas do tipo: como é que liga? Não tem manual de instrução? O que ela faz? Aí depois nós temos o clímax, que é o pai encontra o garoto em frente à televisão jogando videogame, algo chamado Monster Ball, com a bola nova ao lado. E por último, o desfecho, que é o final do texto. O pai pensa que talvez o manual de instrução para a bola fosse uma boa ideia, mas em inglês para ser mais atrativo. Número 3. Qual é o fato cotidiano narrado nessa crônica? Então, é o fato de um pai dar um presente ao filho. Então, depois nós vamos aí para a página 47, jogo rápido. O texto instrui o leitor a agir de determinado modo. Quais dos verbos a seguir são utilizados para instruir o leitor? Então, o verbo destacar, embaralhar e definir. Em que forma nominal esses verbos estão? Então, estão no infinitivo. Assinale a alternativa cujos verbos poderiam substituir essas formas nominais sem alterar o sentido expresso por elas. Então, destaque, embaralhe e defina. Número 4. Em que modo estão esses verbos? O que possibilita essa substituição? Então, esses verbos estão no imperativo afirmativo e essa substituição é o fato de esse modo expressar ordem, conselho e orientação. Identifique os passos que foram apresentados nas instruções do jogo de memória DPA. Então, no jogo da memória DPA, foram apresentados os passos preparação, jogo, fim de jogo e também vencedor. Então, essas foram as nossas correções de hoje, da página 45 e página 47. Então, vamos dar continuidade na nossa aula aqui na apostila 4. Bom, mas antes da gente ir para a atividade, nós vamos ver o que é um aposto. Nós vimos na aula anterior o que é um vocativo, né? É quando dentro de uma oração nós temos aí um chamamento, né? Usando a vírgula depois do nome que é evocado, ou seja, do nome que é chamado. E aí, hoje nós vamos ver o que é um aposto. Aposto é uma palavra ou uma expressão que se relaciona a um termo apresentado anteriormente a fim de explicá-lo. Então, aposto é dentro de uma oração aí uma explicação. Então, observe. Banco imobiliário, vírgula. O jogo mais bem sucedido da história do país, vírgula, é um jogo de tabuleiro. Então, quando eu falo o jogo mais bem sucedido na história do país, eu estou dando uma explicação do que é o banco imobiliário. Então, aqui eu tenho esse aposto. Tá? War, um jogo de estratégias, é para pessoas competitivas. Então, um jogo de estratégias é o aposto que está explicando aí o que é o War. Tá bom? Então, aposto é uma expressão ou uma palavra que relaciona um termo apresentado anteriormente para explicá-lo. Então, agora peço para que vocês façam as páginas 48 e 49 e nós vamos corrigir aí na nossa aula simultânea, tá? Às 14 horas. Tá bom? Terminando, manda atividade no meu WhatsApp e vamos corrigir às 14 horas na aula do Zoom, tá bom? Então, até lá.